Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e, Nuno Braga, há um clube português entre os 4 emblemas que mais jogadores formaram para este Mundial do Qatar. É o Sporting, o número é o 4, portanto é a posição que o Sporting ocupa na lista de clubes que mais jogadores formaram de todos os que estão presentes no Mundial. São eles Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, João Mário, João Palhinha, Nuno Mendes, Rafael Leão, William Carvalho, todos ao serviço da seleção portuguesa, e ainda Eric Dyer, que representa a Inglaterra. Ao todo são 8 e nessa contabilidade os Leões são apenas suplantados pelo Ajax dos Países Baixos, pelo Saprissa da Costa Rica e ainda pelos Qataris do Al-Sadd. E não adivinha, não deixa de ser curioso que o Sporting, não tendo levado nenhum jogador do atual plantel à seleção nacional, acabe por ser o quarto clube com mais jogadores formados neste Mundial. Olá a todos. Sim, de facto era isso que eu estava a pensar, estavas a dizer agora o número, mas também os nomes eu estava a pensar, de facto, mas não está lá nenhum dos atuais jovens portugueses das escolas do Sporting, não está nenhum no Mundial, por razões que obviamente Fernando Santos saberá explicar melhor do que nós. Nós já falámos nas últimas semanas sobre isto, mas também há aqui um fator curioso que é o seguinte, que é estes nomes que estás a dizer, são todos jogadores de uma certa geração, sem contar com o João Palhinha e o Rafael Leão e também o Nuno Mendes, mas já são de uma geração anterior, digamos assim. Eu não sei qual é que são os próximos jogadores a saírem da fornada do Sporting, porque, bem, enfim, vamos ser claros, o Sporting tem uma grande escola de formação, assegura grande parte do futuro também da seleção nacional, quer estes jogadores estejam ao serviço do Sporting, quer estejam ao serviço de outros clubes espalhados pela Europa, para os quais o Sporting ou exporta vendendo bem, ou no caso do Rafael Leão exportou a mal, digamos assim. Mas isso foi um problema entre os clubes, não entre o jogador e o clube, e agora vai ter que ser resolvido também. Mas acho que é um bom sinal também para a academia do Sporting, a que se juntam também a do Benfica e a do Porto, mas em menor quantidade, com certeza. E Jorge Faria de Sousa, é um sinal positivo para a academia do Sporting, apesar de não ter nenhum jogador atualmente no Mundial, mas este número dá uma boa margem para o futuro do que pode ser a próxima fornada de jogadores a sair de Alcochete. Sim, cumprimentar-te a ti, Rodolfo, e aos dois Nunes, ao Nuno Vinho e ao Nuno Braga. Obviamente que, e olhamos para os jogadores jovens que ainda hoje compõem o plantel de Sporting Clube Portugal, eu acredito que irão fazer o seu trajeto e eventualmente chegar à seleção nacional, sendo que obviamente que eu acho que mais perto disso estaria sempre, do atual plantel, estariam sempre Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio. A verdade é que, além destes, ainda há, e olhamos para os escalões de formação, e nomeadamente para o último Campeonato da Europa Sub-17, onde o Sporting colocou vários jogadores, e destacaram-se alguns, o Afonso Moreira, o Dário Essugo, o João Muniz, que estão a fazer o seu trajeto dos próprios escalões de formação do Sporting, estando já o Dário Essugo num estádio de evolução superior, porque já faz parte e trabalha a tempo inteiro com o plantel principal, e podíamos juntar a estes 8 jogadores ainda 2 casos, como o caso de Mateus Nunes, que fez parte da sua formação, ainda jogou na Liga Revelação, no escalão sub-23, na equipa B do Sporting, antes de chegar à equipa principal, mas sobretudo isto demonstra, e pego nas palavras de Ruben Amorim esta semana, que disse que quer que o Sporting se torne um clube que consegue manter os seus melhores jogadores. E o mesmo se passa com o Porto, com o Benfica, depois destas prestações de Portugal no Campeonato do Mundo, por exemplo, Gonçalo Ramos do Benfica, próprio Diogo Costa do Futebol Clube do Porto, provavelmente não estarão muito mais tempo no futebol português. E esse é um desafio para os 3 grandes. É verdade que, na minha opinião, a aposta tem que passar sempre pela formação, e sobretudo porque olhamos para o comportamento das equipas na Youth League. O Porto o Porto e Benfica já venceram a Youth League, o Sporting fez uma grande campanha na fase de grupos também nessa Youth League este ano, e portanto há talento na formação, os clubes têm que apostar, e sobretudo depois o desafio depois dessa aposta é conseguir reter esse talento. E parece-me que, obviamente, olhando para a situação financeira dos 3 grandes, tem que haver, normalmente, há 2 receitas que são fundamentais, que é a receita da Liga dos Campeões
e as receitas extraordinárias da venda de ativos. E Nuno Braga, avançamos já para o segundo número e continuamos aqui a falar agora do Mundial do Qatar, que depois de receber esta prova já está a pensar nos Jogos Olímpicos. É verdade, é o número 2036, o ano em que o Qatar pretende organizar outro grande evento esportivo. Depois da organização do Mundial, os qataris entram na corrida, como bem salientaste, pelos Jogos Olímpicos 2036, uma candidatura que terá já um importante apoio. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, já disse que o Qatar é uma opção genial. E Nuno Vinha, pergunto muito diretamente, é uma opção genial? Opa, isto faz-me lembrar aquela banda desenhada do Tio Patinhas, em que eles até começavam, punham cifrões nos olhos, quando aparecia uma determinada frase, punham cifrões nos olhos. Eu recordo que isto, bem, enfim, não sei se é uma boa opção. O que eu acho é que neste momento a forma como decorreu, ou como está a decorrer o Mundial, como foi a candidatura e muito provavelmente a distribuição de muitos incentivos para a realização do Mundial no Qatar, obviamente está a aguçar o apetite também do Comitê Olímpico Internacional, que eu recordo, também não são nenhum meninos no que toca a isto. As pessoas falam da FIFA, etc. Mas enfim, em 98, eu lembro-me disto, houve uma séria acusação contra o COI, o Comitê Olímpico Internacional, obviamente, porquê? Por acusações de corrupção quando foram os Jogos Olímpicos de Salt Lake City, os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City, nos Estados Unidos, e então houve membros do Comitê Olímpico que se descobriu que recebiam presentes, entretenimento, favores comerciais ou de negócios, despesas com viagens, até pagavam as propinas aos filhos, etc. E o Comitê Olímpico também não está livre destas acusações que surgiram. Eu acho que todas as razões que nos levavam a considerar que o Mundial no Qatar poderia não ser uma boa opção são as mesmas razões que nos levam a considerar que talvez não seja uma boa opção também de fazer os Jogos Olímpicos lá. A questão do clima, mas isso também já parece que foi largamente ultrapassado, mas que as questões obviamente políticas. Eu recordo só mais uma coisa antes de passar a palavra aos Jorge, é o seguinte: as manifestações políticas de Estados em relação aos Jogos Olímpicos são muito mais fortes do que em relação ao Mundial. Há bloqueios, há embargos, há gente que falta. Os Estados Unidos faltaram aos Jogos Olímpicos de Moscou, os soviéticos na altura faltaram aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Houve várias nações que se recusaram a participar em Jogos Olímpicos na Rússia, etc. Portanto, e eu estou digo também os de inverno, portanto, as demonstrações dos vários países para com um país, ou para com um Estado que não respeita muitos dos preceitos da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas podem ser muito mais intensos. Eu não acredito que a Dinamarca alguma vez estivesse lá presente, ou que algumas das nações nórdicas estivessem lá presentes. Estados Unidos provavelmente teria muita dificuldade também em estar, mas enfim, é uma questão que fica para ver. Eu acho que eu só me lembro do Tio Patinhas com os cifrões nos olhos, é só o que eu quando vejo estas candidaturas. E Jorge, peço de uma forma muito sucinta, porque ainda temos de ir ao terceiro número, estará aqui o Comitê Olímpico a cometer o mesmo erro que a FIFA cometeu a atribuir o Mundial ao Qatar? Olha, eu pego em todas as palavras do Nuno, e só para haver uma imagem mais visual para quem nos está a ver, eu imagino os atletas do atletismo fazerem uma prova de maratona no Qatar. E com essa deixa avançamos para o terceiro e último número. Nuno Braga, falamos de uma proposta astronómica para Cristiano Ronaldo. E são 500 milhões de euros, é quanto Cristiano Ronaldo vai meter ao bolso, caso se comprometa com o Al Nassr da Arábia Saudita. O acordo, por esta altura, está praticamente concluído. Será um vínculo de 2 anos e meio, mas o craque português quer receber os 500 milhões de euros ou garantias à cabeça. Não vinha num minuto. Isto é o fim da carreira desportiva de Cristiano Ronaldo, caso decida optar por esta opção pela Arábia Saudita? Não, ele continua a fazer desporto, não estará com certeza ao mais alto nível. Agora, esta assinatura, por brilhante que seja, é um excelente número, é uma verba fantástica para um jogador, enfim, e que também merece um último contrato de carreira. Mas isto deita por terra todos os argumentos da entrevista do Pete Morgan, a entrevista que ele deu no Reino Unido. Quer dizer, os irmãos Glazer só pensam em dinheiro. Sim,
como toda a gente. Eu ainda estou a jogar ao mais alto nível. Não, vai deixar de estar a jogar ao mais alto nível. Eu não me parece que o Al Nassr seja dos clubes mais evoluídos do ponto de vista técnico, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista de ambição. Portanto, também deito um bocadinho por terra esses argumentos. Mas, sim, a concretizar-se, e ele já disse ontem que não é verdade que já seja jogador do Al Nassr, não sei o que é que isto quer dizer, mas deita por terra esses argumentos, mas sim, seria um excelente contrato e permitia, pelo menos, continuar a jogar futebol, não digo ao mais alto nível, mas com um grande salário. E Jorge Faria de Sousa, num minuto, é esta a melhor opção de carreira para Cristiano Ronaldo, numa altura em que já está a caminho dos 38 anos? Faz sentido? Efetivamente não, até olhando aquilo que disse sobre Wayne Rooney, por exemplo, nessa entrevista, é bom dizer que Piers Morgan e o próprio Cristiano, a seguir ao jogo da seleção, vieram desmentir estas informações que têm vindo a ser veiculadas. No entanto, é bom frisar o seguinte: o dono do Newcastle é o mesmo dono do Al Nassr e tem-se falado com maior insistência sobre a possibilidade do eventual empréstimo do próprio Al Nassr ao Newcastle, e isso permitiria a Cristiano continuar na Premier League. O Newcastle está a fazer uma época extremamente positiva e pode vir a estar neste momento está em lugar de Liga dos Campeões, por exemplo, e portanto aí sim continuaria a jogar ao mais alto nível, mas aí há sempre aquela questão de contornar o fair play financeiro. Exatamente, isto desvirtua completamente o fair play financeiro. Tu pagas um contrato de 200 milhões e depois emprestas um jogador por tudo e meio a um clube da Europa. Isso não faz sentido. Quer dizer, eu acho que a UEFA não deveria autorizar isso, pelo menos. Mas isso sou. Exato. No Braga, voltarás numa próxima oportunidade para mais um hat-trick, e já de seguida avançamos para a segunda parte, onde vamos discutir o rugby português.